Então vamos lá, boa tarde, Vitor. Queria começar agradecendo aí a sua disponibilidade, a sua gentileza de bater esse papo comigo. Ah, tá bom. Prazer falar contigo também. E aí, antes da gente começar, eu queria pedir licença para muito rapidamente te falar um pouquinho sobre o meu trabalho e contar um pouco sobre a minha história com os Titãs. Eu não sou jornalista, tá, Brito? Eu sou formado em História, eu sou guitarrista também, e aí eu escrevi muitos anos para a revista Guitar Player, né? Por uma década eu fiquei entrevistando músicos nacionais e internacionais, escrevendo matéria de capa, cobrindo festivais. E aí, quando a revista parou de ser editada em 2016, eu comecei a editar o site Não É Só Música, e aí há 2 anos eu estou com o meu canal no YouTube, e essa minha trajetória enquanto músico e jornalista musical foi muito inspirada e influenciada pelos Titãs, assim, que fazem parte da minha história de uma maneira muito forte, né? O primeiro show que eu assisti na vida foi aos 7 anos de idade, em 1988, com meu pai e com a minha mãe, que já são falecidos, né? Então, eu tenho uma memória afetiva muito grande da minha infância. A gente ouvia muito Titãs em casa. A gente estava assistindo a Cultura no dia que vocês tocaram o On Left Blonde ao vivo no estúdio da Transamérica, que foi transmitido pela Cultura. Eu assisti isso com meu pai e com a minha mãe, pirando, assim. Então, assisti vários shows de vocês ao longo da vida, né? No Olímpia, no Ibirapuera, em Copacabana, na abertura para os Stones em 2016. Fui na experiência VIP no Allianz Parque e vou novamente no dia 23. Vou, inclusive, ter o privilégio de tirar uma foto com vocês lá. Opa, que legal. Então tá com o currículo completo. Exatamente. Brito, eu idealizei como pauta aqui para nossa conversa falar principalmente sobre os 30 anos do Titanomaquia. Mas antes eu queria falar um pouco sobre a sua carreira solo, pode ser? Pode ser. Maravilha. Eu queria saber o seguinte, você teve muitos discos que foram produzidos pelo Emerson Villani, uma relação já antiga que vocês têm, né? E eu percebi que aqui nesse novo trabalho, ele também produziu diversas faixas, mas além dele, também teve a produção de outras pessoas, né? Do Sérgio Pouad, Guilherme G e Alexandre de Orio, não sei se pronunciei corretamente. Como que foi trabalhar com esses produtores? Por que você chamou eles, Vitor? Olha, eu fui, na verdade, procurando produtores que tivessem afinidade comigo estética, né? Então, por exemplo, o Guilherme G, por incrível que pareça, eu conheci ele através da internet, porque ele fez um comentário sobre uma música minha e falou assim: poxa, legal essa tua procura entre querer unir a bossa nova com pop e fazer uma leitura disso diferente e pessoal. E eu achei interessante ele ter se identificado com isso. Comecei a ver as coisas que ele fazia. Ele trabalhava com Roberto Menescal, então me aproximei dele dessa maneira. E aí ele pediu para experimentar fazer uma produção de uma faixa minha, e eu deixei fazer, e aí a coisa engrenou. O Serginho Fuad é um cara que eu conheci gravando com os Titãs, a Ópera Rock. Ele era o técnico que estava lá, fez aquela gravação toda com o Rafael Ramos, que era o outro produtor. Tá. E eu vi que ele também tinha jeito para produtora, que vem me aproximando dele. Enfim, dessa maneira, assim, não tem regra. São pessoas com quem eu descubro ter afinidade musical e, enfim, aí começo a experimentar e se dá certo, eu levo adiante. Muito bacana. O disco, esse trabalho mais recente, ele tem algumas participações especiais, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, por favor, a participação do Roberto Menescal, que é considerado um dos pais da bossa nova, né? E você tem uma ligação bastante grande com esse gênero também. Exatamente. Eu chamei ele exatamente por causa disso, né? E chamei ele e a Wanda Sá, que é uma grande cantora também dessa era e que, curiosamente, também trabalha, ainda faz shows com o Menescal. Eu chamei os dois para participarem dessa música, que é uma música que chama Cadê, que é bem tem essa estética que eu te falei, dessa bossa nova pop, que é uma coisa que marca no trabalho solo. E eles toparam. Foi uma honra para mim contar com a participação deles, dois músicos incríveis. O Roberto Menescal é uma lenda, né, realmente. E tem uma das canções que a Serial Lover é uma parceria com a Rita Lee, é isso mesmo, Sérgio? Sim, é uma letra da Rita Lee que ela me mandou, para minha surpresa. Ela já tinha participado de um disco meu, ela tinha cantado uma música que chama Pura Bossa Nova, ela cantou comigo, inclusive fez um vídeo muito bacana e tal, comigo, e a gente ficou com uma ligação a partir daquele momento, e ela um dia me mandou através de uma amiga comum, falando que tinha uma letra que queria me mandar, e, obviamente, né, eu aceitei o convite, fiz, musiquei, mostrei para ela também adorou, enfim.
É essa coisa, é um privilégio para mim ser parceiro, ter sido parceiro da Rita Lee, né? Imagino que outro privilégio também tenha sido a participação do Luiz Melodia nesse disco do Pura Bossa Nova, né? O Luiz Melodia. Eu sempre fiz isso, né, de procurar essas pessoas que eu tenho uma admiração muito grande e achar que vai dar uma liga ali musical também, né? Então, eu chamei Luiz Melodia. Curiosamente, eu trabalhei com as pessoas que eu mais admiro. O único que eu não trabalhei foi o Raul Seixas, né? Assim, mas assim, o Luiz Melodia, para mim, foi um privilégio também trabalhar com ele. Eu sempre achei ele, fora ser um performer maravilhoso, os maiores cantores da música popular brasileira, compositores. Então, eu sempre quis fazer alguma coisa com ele. Também convidei despretensiosamente e mandei a música. E ele também gostou da música. Eu acho que isso é sempre um gancho. Eu sempre mando uma música que eu acho que tem a ver com a pessoa que eu estou convidando, porque eu acho que isso ajuda nessa história da pessoa aceitar um convite desse tipo. E acredito no meu trabalho solo muito nessa coisa de experimentar vozes diferentes, entendeu? Porque eu acho que isso é uma coisa que enriquece muito o trabalho. Eu não tenho vontade de cantar todas as músicas do disco. Acho bacana dividir, chamar, ouvir timbres diferentes, maneiras de cantar diferentes. Eu convidei também nesse disco a Laide Costa, né, que é uma grande cantora também da era da Bossa Nova, que tem um jeito de cantar também totalmente diferente, e eu acho que isso contribui muito para a sonoridade, para o que eu quero com o disco. Muito bacana. Ô Brito, essa diversidade musical sempre foi uma característica sua, tanto nos Titãs quanto na sua carreira solo, desde do Minha Cara, né? Assim, acho que sempre você navegou por vários gêneros. E eu queria saber se quando você compõe, se você já pensa mais ou menos o arranjo, o gênero que aquela música vai sair, ou se tem algumas que saem com uma, vamos dizer, só com a harmonia e a letra, e você decide o arranjo mais tarde. Como funciona isso? Em geral, varia. Não tem regra, né? Tem coisas que são feitas assim, em cima de um riff, então isso já tem uma direção muito clara. Outras coisas são, por exemplo, se você dá ênfase para uma sequência harmônica um pouco mais sofisticada, é uma coisa que é difícil manter ali no registro do pop rock, né? Por isso que eu acabo indo para a Bossa Nova, que eu tenho um gosto por isso também, por essas harmonias um pouco mais trabalhadas, melodias também. Então, acho que depende tétrades, né? E acho que isso depende um pouco da maneira como a composição vai se desenrolando, né? Em geral, eu quando componho, raramente eu faço assim com... Em geral, eu componho com piano e violão, assim. Eu tenho um do lado do outro aqui em casa e fico, às vezes, indo de um para o outro. Componho, ultimamente eu nem gravo mais as coisas, eu guardo de cabeça, assim, até um pouco para que fiquem as coisas que realmente são melhores e têm mais substância, né? Então, eu não posso te dizer, assim, que tenha uma regra, assim. Às vezes tem uma melodia que me vem do nada, ou é um riff, ou é uma ideia de letra, tem várias possibilidades, né? O que eu fico atento é para coisas que eu acho que tenham, assim, um pouco que eu chamo de sementes, entendeu? Às vezes eu bato uma sequência harmônica ali simplesinha no piano e sinto que aquilo tem condição de ter desdobramento, de caber uma melodia. Então eu fico atento, assim, para essas coisas. Quando eu acho que tem alguma coisa que tem potencial, eu guardo e procuro desenvolver. Massa. Você lançou o single Tudo Vale a Pena, né, com o CPM 22, e eu assisti uma entrevista sua, mais ou menos recente, onde você tinha comentado sobre uma certa perda de status do rock brasileiro, né? Então a minha pergunta é, o que você acha dessa leva de bandas brasileiras do início dos anos 2000 e até do cenário atual no rock Brasil? Olha, eles foram muito mal vistos pela crítica, mas foram um grande sucesso de público, né? Essa corrente do rock chamada emo, que, aliás, é uma coisa que foi um fenômeno mundial, né? E eu acho que aqui as pessoas têm uma tendência também uma maneira precipitada de analisar as coisas e o valor que um determinado gênero tem ou não. Por exemplo, o próprio rock em relação ao MPB é sempre visto como uma música menor, e esse rock dos anos 2000 sofreu um pouco disso, assim, acho que, mas eu acho que nada que tenha atrapalhado, na verdade, o desenvolvimento deles, porque eles conquistaram um público gigantesco, né? Fizeram um monte de hits, marcaram uma época do rock brasileiro.
Eu acho que talvez faltou ali para eles, para a maioria das bandas, uma continuidade, claro, para que aquilo... Você pega os Titãs do Sonífera Ilha por Cabeça de Dinossauro, né? Não dá para dizer que é a mesma banda. E eu acho que, quer dizer, é a mesma banda, mas aquilo tem um caminho, né? Os Beatles do Love Me Do e do Sgt. Pepper. Então, eu acho que não deu tempo disso acontecer com eles, né? Eu acho que talvez a única que ficou e que está crescendo e continua fazendo trabalho relevante é o CPM 22, porque as outras pararam. Agora, curiosamente, recentemente, esse ano, talvez até um pouco por causa da turnê do Encontro, o rock brasileiro assim está voltando a ser visto com mais atenção, assim, tanto do ponto de vista de eventos, assim, de promoção de shows e tudo mais, quanto de relevância, né, das pessoas pararem para olhar para aquilo e ver a quantidade de coisas que foi produzido ali. Obviamente, como em tudo, tem coisas médias, boas e ruins, mas, enfim, é uma coisa que tem que ser olhada e respeitada ali no panorama da música popular brasileira, né? Perfeito. Brito, eu queria agora go back um pouco, tá? Eu queria saber, assim, já vi você declarando em algumas entrevistas que seu pai ouvia muito Beethoven na infância, né? E eu queria saber o que mais rolava na vitrola, na época que você morava no Chile, que outras influências musicais você absorveu dessa primeira infância e início da adolescência? Olha, o que eu ouvia meus pais era basicamente, meu pai ouvia muita música clássica, mas ele ouvia os discos de MPB que chegavam, entendeu, do Brasil para eles lá no exílio, né? Eles ouviam com muito carinho, saudosismo, né? Eu lembro bem daquele disco do Caetano e do Chico Buarque ao vivo, aquele Chico Caetano ao vivo, esses discos dele que chegavam assim esporadicamente em casa, eles ouviam muito, porque era uma maneira deles se sentirem, enfim, matar as saudades do Brasil, né? Que é uma coisa muito doída para quem é obrigado a morar fora do país, onde tem as suas raízes, né? Então, eu acho que isso é uma coisa também que me marcou, a MPB, nesse sentido mais amplo, desde a Bossa Nova até esses outros grandes nomes da MPB que estavam em plena atividade naquele período. Isso me marcou. Um outro ingrediente assim, é aquela música de protesto, aquela chamada Nueva Canción chilena, né? que era o Víctor Jara, o Quilapayún, esses grupos de música que misturavam um pouco de folclore revisitado, com letras modernas e tal. Isso também era uma coisa que marcou ali essa minha infância, adolescência. E nessa época eu nem imaginava que eu iria fazer música. Assim, eu não tocava nenhum instrumento e eu só achava que ia ser pintor e me dedicava a isso. Não tinha essa ideia de que eu iria me enveredar pela música. E você acha que, embora o espanhol e o português sejam línguas praticamente irmãs, você acha que o fato de você ter sido alfabetizado em outra língua influencia de alguma maneira na forma como você se relaciona com a língua portuguesa de uma maneira mais geral e com a sua poética de uma forma mais específica? Rapaz, não sei determinar, não. Eu sei que quando eu cheguei aqui no Brasil, foi um problema para mim isso, porque, embora sejam línguas parecidas, elas são diferentes. Então, você comete erros crassos, assim, que ninguém cometeria, porque você tem o hábito de escrever e pensar em outra língua. Então, isso também foi uma coisa que dificultou um pouco assim, eu começar a escrever e me adaptar, achar um jeito de falar as coisas que eu queria no tom certo, entendeu? Porque, na escola nem precisa falar, assim, embora eu tenha entrado assim, até um ano à frente do que eu estava no Chile aqui, quando eu fiz aquelas provas para você se enquadrar ali, para eles verem onde se enquadra. No geral, o português para mim era um problema, assim. Então, eu não sei te dizer. Eu acho que hoje em dia, assim, eu vejo como uma coisa, um ganho, assim, o fato de eu ter tanta intimidade com outra língua, que nem sempre acontece, né? Eu acho que eu quase tenho duas línguas mães, assim, porque é uma vivência muito forte nessa outra língua, que embora eu não pratique, ela fica ali viva, né? E você, quando aprende uma outra língua depois, de mais velho e tal, e tem essa vivência toda, nunca é assim algo que você compreenda totalmente, né? Enfim, eu falo
inglês, mas não diria que não chega aos pés do domínio que eu tenho dessas outras línguas, né? E eu estudei bastante inglês, mas é uma coisa da vivência, né? De ter aquele coisa do dia a dia e dos anos irem se passando. Então é isso. Eu acho que eu não consigo identificar o que aconteceu exatamente, mas alguma coisa deve ter acontecido. De lugar nenhum, né, Brito? Pois é, isso mesmo. É essa sensação. Eu acho que quando eu cheguei aqui, eu tive muito essa sensação assim, porque você vem para o país de onde você acredita que você tem a sua origem, mas você se sente estrangeiro aqui. Quando eu cheguei aqui, eu falava, cacete, no Chile eu sou um brasileiro e no Brasil eu sou um chileno. Ou seja, eu sou de lugar nenhum, realmente. Bacana. Eu vi também numa outra entrevista que você comentou que a sua irmã, acho que comprou um disco dos Beatles, se eu não me engano, acho que foi o Help, e que isso também influenciou você ali. E o violão que você aprendeu a tocar era da Gláucia, Sérgio? Isso é uma coisa que eu esqueci de dizer. Realmente, nessa fase do Chile, a Gláucia, ela era a única em casa que ouvia a música pop do momento, assim. Aquelas coisas que às vezes, eu lembro de uma que chamava Palomitas de Maíz. Ela ouvia o que tocava no rádio, a música pop, ela gostava de dançar, então ela tinha essa ligação. E ela que, se não me engano, foi ela que comprou esse disco dos Beatles, que foi o primeiro que eu ouvi, assim, que eu me apaixonei. A gente já tinha ido ver alguns filmes deles no cinema, assim, mas eu lembro que o que mais eu gostei foi do Yellow Submarine, mas mais por causa da animação do que por causa da música. Então, eu lembro isso da minha irmã, realmente teve essa influência aí, essa coisa da música pop. E o violão, ela que começou a ter aulas de violão, e eu comecei a dar uma roubada no violão dela também para tocar e aprender ali alguma coisa, e depois eu acabei fazendo algumas aulas também de violão. Então era dela também. Sabe que eu acho curioso, Sérgio, que parece que essa coisa dos irmãos é uma coisa muito forte na história do rock. Tanto assim, alguns irmãos que fizeram bandas, quanto várias histórias que eu já vi de gente que foi influenciada ou pela irmã ou pelo irmão a ouvir algum tipo de música, né? O Jeff Beck, por exemplo, foi a irmã dele que apresentou ele pro Jimmy Page, que depois ele acabou entrando pro Yardbirds. Então, acho muito interessante você ter essa relação também com a sua irmã e essa certa influência que veio da música pop por parte dela. Muito interessante. É uma verdade absoluta, né? Aquela relação, especialmente tem uma certa idade ali, que você, enfim, tem muita proximidade com os irmãos, né? E convívio muito intenso e tudo. Então, com certeza, isso aí me marcou mesmo. E engraçado porque eu acho que ela tinha até uma relação, nesse começo, mais forte com música. Ela sempre quis cantar, sempre cantava, eu lembro dela cantando e tal. E eu nem tanto. Mas realmente, esse lado da música pop, assim, vindo da parte dela, eu lembro perfeitamente. Foi uma coisa que eu não prestava atenção, entendeu? Bacana. A gente estava falando agora há pouco sobre a questão de arranjo e de composição, né? E eu sei que a primeira música, uma das primeiras, pelo menos, que você compôs, foi exatamente a Go Back, com o poema do Torquato, né? É uma música que eu gosto muito, né? Eu toco na noite, toco na Vila Madalena, toco em festas, e quando eu toco com a banda, sou eu que canto essa música, tenho uma ligação especial com ela. E eu queria saber se quando você a compôs, se você já pensou também naquela linha de baixo marcante, naquela introdução com aquela frase melódica, ou se isso também veio num segundo momento e no começo tinham só os acordes ali. Não, no começo eram só os acordes bem básicos mesmo, assim, porque eu fiz essa música assim, um pouco, vou falar muito rapidamente, mas o grosso dela saiu muito rápido, assim, sabe aquela coisa daquela melodia com aquilo foi uma coisa que, obviamente, que depois eu dei uma arrumadinha, mas assim saiu muito rapidamente, assim. Eu lembro de ter lido o poema do Torquato e me deu uma espécie de vertigem. Eu falei, cacete, isso aqui já é uma música, né? E sem nenhuma pretensão, porque o Torquato já era uma figura conhecida e tudo, e um dos caras da Tropicalismo, e eu estava ali só vendo um poema.
mas ali no meu quarto de adolescente, né? Então ela saiu muito rapidamente, bem básica, assim. Então essas coisas dos arranjos, eles foram feitos depois. Essa linha de baixo principal, que foi a que ficou para sempre, dom, 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 dom. Isso aí eu lembro que eu fiz depois, porque eu estava muito insatisfeito com aquele primeiro arranjo que a gente gravou, e eu achava que ela tinha que ter um groove diferente. Aí eu lembro que eu tinha uma bateria eletrônica, e eu morava sozinho em casa, e eu pedi um amplificador e um baixo emprestados, não lembro de quem. E fiquei em casa, assim, pus um ritmo ali eletrônico, fiquei em casa cavando esse groove até eu achar o que eu queria, entendeu? Então foi curioso mesmo, isso foi para posteriori, aí a gente usou isso aí a partir desse momento. Eu acho que na gravação que a gente fez em Montreux já tem isso bem definido. Do próprio disco Go Back, né? Sensacional. Exato. Uma coisa que eu notei, Sérgio, é que no primeiro disco, as 3 músicas que você é coautor são 3 adaptações, né? Que é a balada de John Yoko, a própria Go Back e a Marvin, né? Acho que essa coisa de fazer uma adaptação talvez seja uma maneira muito interessante de começar a despertar o instinto do compositor, né? E é uma coisa que eu fazia com o Nando Reis. A gente tinha... eu já tinha outras composições, aquelas não entraram no disco, mas com o Nando eu tinha uma coisa de querer fazer versões de músicas que a gente achava legal, assim, porque numa época da música popular brasileira, mais antiga, claro, muitos sucessos, grandes sucessos, eram vertidos para o português acho que para fazer uma grana diferente e não concorrer com aquela versão original. Não sei qual era exatamente o intuito, mas, de fato, tem muitas versões muito boas, antigas, de clássicos, né? Sei lá, Fascinação, por aí vai, tem vários. O Renato e seus Blue Caps fazer uma coisa dos Beatles, né? Faziam algumas coisas dos Beatles, mas mais antigamente mesmo, assim, grandes compositores faziam versões. O Gil fez aquela do No Man Cry, né? Que também foi um grande sucesso em português. Então a gente tinha essa onda, esse barato de fazer isso. E essas duas aí, tanto é que Marvin é uma parceria minha com o Nando, né? E a do Lennon McCartney também foi nessa onda aí. Mas eu acho que com certeza uma maneira, é um exercício, né? Você entende um pouco o mecanismo ali, o que você tem que fazer para que aquela melodia soe bem em outro idioma, quase que é um exercício, não é só transcrever, né? Você tem que levar em conta a sonoridade. E aí, fazendo esse jogo, você também, acho que enriquece, assim, ajuda no processo de composição, né? Queria falar um pouco mais sobre os Titãs agora, Brito, e sobre o Marcelo, né? Eu sei que ele era um compositor bastante assíduo, né? Assim, ele coassinou vários dos sucessos dos Titãs, inclusive várias dessas músicas em parceria contigo, né? E aí eu queria saber se o Marcelo, na hora de compor, ele contribuía mais com a parte musical, por ser guitarrista, ou ele também escrevia e contribuía com a parte lírica? Olha, o Marcelo, eu acho assim, ele é um compositor muito... é um cara muito cheio de ideias, entendeu? Então, acho que, na verdade, a contribuição dele maior era um pouco assim, incitar, sugerir coisas, não assim, chegar com versos prontos ou com uma parte harmônica, um riff totalmente definido, mas ele apontava muito caminho, levantava possibilidades, oferecia opções, coisas assim, entendeu? Estimulava muito o ato de composição. Não acho que ele fosse um cara que sozinho entrasse no quarto e saísse com a música pronta. Não sei se eu estou me explicando bem, mas ele era um cara que tinha muitas ideias e que contribuía muito para que a composição andasse, entendeu? Saísse, tomasse outro rumo, pensasse assim um pouco no caminho que a coisa ia ter, no que seria legal falar, num assunto que poderia ser interessante tratar, e obviamente ele tocava ali daquela maneira dele, deficiente e ritmicamente muito forte, assim, né? Mas eu acho que a contribuição dele era mais nesse sentido do que no sentido de chegar com uma coisa escrita ou um riff definido, entendeu? Eu pergunto bastante porque a gente sente falta dele. Toda vez que eu assisto vocês
em algum programa, sei lá, no Serginho Groisman, que eu vejo alguma gravação dos Titãs, eu tento ficar muito ligado no que o Marcelo está fazendo, porque eu gosto muito de tentar entender essa questão de como que cada músico enxerga o seu instrumento e como ele se expressa, né? E como o Marcelo infelizmente não está mais aqui agora para contar um pouco sobre a relação dele com a guitarra, com o instrumento, eu sempre tento ficar muito atento a isso, e aí achei muito preciosa a sua resposta, agradeço. Opa. Sérgio, assim como você, o meu disco preferido dos Titãs é o One Black Blonde, e eu queria saber se tem algum disco dos Titãs que ou você não goste, ou que você sinta menos carinho, que você não se identifique tanto, sei lá. Tem vários. Eu acho assim, o televisão eu não gosto muito, o Tudo ao Mesmo Tempo Agora também não é um disco que eu me encante muito por ele. O primeiro disco eu aprendi a gostar dele. No começo eu não gostava porque eu achava o som muito fraquinho, ficou a dever muito em relação à nossa expectativa, entendeu? Mas hoje em dia eu até acho que aquilo tem um sabor especial, assim. Às vezes parece um som quase que de brinquedo, assim. E por aí vai. Eu acho que As 10 Mais também é um disco que, na época, eu lembro que ele poderia ter sido muito melhor. Acho que a gente fez ele um pouco de uma maneira apressada, assim, a gente poderia ter tido mais cuidado com esse disco. Ele poderia ser um disco bom, mas a gente acho que errou um pouco a mão ali. Enfim, como eu falei, os meus favoritos, o que eu mais gosto é o Black Blonde, por causa desse momento que a gente se permitiu fazer essa mistura com música brasileira, com elementos de música nordestina e rock, com mais liberdade mesmo, sem tanto... E também, da minha parte, assim, eu tive um espaço como tecladista que era meio impossível ter dentro dos Titãs. Achei muito difícil, porque a gente foi uma banda que tinha 2 guitarras e a gente, depois do Cabeça, parecia que a única coisa que funcionava era um som com riffs de guitarra e que não poderia ter espaço para mais nada. Então isso foi uma coisa que como eu tive espaço para fazer ali no Black Blonde também, eu acho que uma parte do meu carinho pelo disco é por causa disso também. Enfim, eu acho que é um disco especial, assim como, bom, o Cabeça não precisa nem falar, né? E eu acho que o Jesus, também esses Golden Years do Titãs são muito interessantes, embora eu acho que tem outras coisas boas e de outras fases que não são tão reconhecidas, um pouco porque é um pouco da circunstância, né? Eu acho que acontece isso muito na música, de uma época um gênero está muito em voga e as outras coisas ficam relegadas ao segundo plano, assim, não são tão valorizadas quanto poderiam ser. E, Sérgio, sobre esse primeiro disco, né, eu já ouvi outros Titãs também reclamarem um pouco sobre a sonoridade dele, e ele é um disco que foi produzido pelo Pena Schmidt, que é um cara que manja muito de música, que inclusive participou depois também da produção do Cabeça, né? Então eu queria saber o que você atribui essa sonoridade um pouco mais mirrada do primeiro disco. Era a questão de vocês nunca terem entrado em estúdio antes? A gravadora não disponibilizou um estúdio, um equipamento legal? O que você acredita isso? Eu acho que tudo disso, um pouco disso. E eu acho que o Peninha, embora fosse um cara legal, não era assim um produtor, um cara que tira som do estúdio, né? Pelo menos que eu saiba, assim, ele é um cara. A gente foi ali, gravou de um jeito também muito as peças. Pra você ter uma ideia, as guitarras, você que é guitarrista, a gente não gravou nenhuma guitarra com amplificador, foram todas guitarras em linha. Só tem um solo do Beloto que ele gravou com aquele amplificador cubo, sabe? Que era uma porcaria de um amplificador. Então, tudo ficou assim, com esse somzinho assim, fraquinho, assim, que eu acho que hoje em dia até tem uma graça, mas quando saiu o disco, a gente ficou muito decepcionado com aquilo. E eu acho que não foi por culpa nossa, resumindo, entendeu? Eu não acho que seja uma questão nossa, isso foi uma questão de produção mesmo. A única, talvez, a nossa falha era a gente realmente não tinha grana para ter bons instrumentos, bons amplificadores e tal, mas a coisa da captação do som, eu acho que foi o grande problema. E nesse primeiro disco, eu estava dando uma olhada nos créditos, Sérgio, e eu vi que tem um cara lá sobre o qual eu nunca ouvi, acho que vocês falarem, que é o Barmac. Quem era esse cara? Ele era um amigo do Marcelo,
mais do Marcelo e do Branco, acho, e que convivia ali com ele, de que fez algumas parcerias. Ele é parceiro de algumas músicas ali também. Eu confesso que não tinha muito contato com ele, acho que ele é artista plástico, se não me engano, e ele fez algumas letras ali, na época de escola, assim, ainda, né? Eu acho que é bem no começo da nossa vida artística. Ah, bacana. E por falar em... É da turma da Glaucia, eu acho que a Glaucia deve conhecer ele melhor que eu, o Carlos Barnac. Ah, interessante. E por falar em artista plástico, Brito, entrando um pouco mais já diretamente no Titanomaquia agora, eu queria saber o seguinte, quem fez a capa foi o Fernando Zarife, certo? Sim, sim. Por que você não participou, não quis criar o conceito dessa capa? Você é responsável por grandes capas dos Titãs, né? O Cabeça de Dinossauro, Jesus Não Tem Dente. Eu participei, assim, eu só não assinei. Assim, mas essas capas que o Zarife fez, eu fiz. Não vou dizer que eu tenha feito com ele, mas eu lembro até dos dias, eu tinha muita intimidade com o Fernando, então a gente passava às vezes as tardes lá, aquela do Tudo ao Mesmo Tempo Agora também, eu lembro da gente pegar aquelas bases, as enciclopédias das bases, tinham aquelas coisas do corpo humano, e falar, podia fazer uma colagem com isso. E, obviamente, ele que fez a colagem, ele que fez a coisa, teve a ideia de usar aquela tipologia das letras como se fosse em alfabeto grego e tal. Mas eu estava ali participando do conceito um pouco, e do Titanomaquia é a mesma coisa. A gente pensou nessa coisa do Mondrian e de ter aquela coisa do Basarelli, não sei se você conhece, um artista de arte óptica, que a gente também gostava na época. A gente pensou em fazer algo meio naquela linha, depois ele teve essa ideia do saco plástico, de pouco sim. Enfim, eu participei de alguma maneira dessas capas também, não era o caso de ser acreditado, eu acho que quem pôs a mão na massa solucionando, mas só para te dizer que não é que eu estava alheio a esse processo. Ah, que bacana. E no caso do nome Titanomaquia, eu vi alguma entrevista do Nando que ele não tinha bem certeza, mas que ele achava que o Zarife teria sugerido o nome também. Você lembra de quem partiu a sugestão do nome, Brito? Não, isso foi uma sugestão do Fernando, sim. Foi uma sugestão dele. Ele que achou que isso era um bom nome, um nome forte, que tinha a ver com o momento que a gente estava passando e tal, de afirmação, né? E, enfim, ele achou que aquilo era bacana, a sugestão dele, sim. E por que nenhuma música do Titanomaquia entrou na turnê Encontro? Pelo menos no show que eu assisti, Brito. Olha, porque a gente resolveu um pouco respeitar talvez demais essa história do Arnaldo querer privilegiar, quer dizer, do Arnaldo um pouco fala assim, vamos se ater às músicas da época que eu participava, né? E a gente, enfim, respeitou isso, a não ser em coisas que não dava para ficar de fora, tipo esses grandes sucessos, né? Se a gente fazer um show em estádio e não pôr Epitáfio, é tipo uma coisa... impensável, né? Uma burrice, né? Então essas coisas assim, ou mesmo do acústico, não ter nada do acústico, porque o Arnaldo não era mais da banda, também seria um absurdo. Então tem o Cegos do Castelo. Essas a gente achou que não podia deixar de fora. O Titanomaquia acabou ficando para fora por causa desse espírito de preservar as músicas. Mas agora, nessa segunda fase que a gente vai fazer, a gente vai corrigir isso. Pelo menos uma música vai entrar, uma ou duas, talvez, porque é um disco que, quando a gente vê a opinião dos fãs, muitas vezes ele aparece em segundo lugar, atrás só do Cabeça de Dinossauro. Tem muita gente que gosta desse disco, assim, essa geração toda aí que eu estava falando até do CPM, eles adoram esse disco. Para eles é o disco favorito deles. Enfim, e muita gente, assim, acho que mais a crítica assim, especializada não coloca ele nesse patamar, mas os fãs sempre colocam, sempre lembram desse disco. Um disco que eu acho incrível. O Nando, ele narra um certo desconforto com o disco por conta de questões pessoais dele, e ele cita o fato de que acho que ele se sentiu um pouco isolado na época, pelo fato de vocês estarem querendo ir numa direção mais pesada e não era exatamente o que ele queria. Você lembra desse desconforto do Nando na época, Sérgio? Eu lembro e eu vejo ele falando isso toda vez. Eu acho que... mas eu acho que ele tem uma leitura lá dele, que, enfim, eu não vou questionar, mas eu tenho a minha, que eu acho que
a gente, como banda, sempre você tem que um pouco se adequar ao que os outros estão querendo, né? Senão você não trabalharia numa banda, ou senão seria uma banda de um cara só, né? Então você tem que sentir um pouco aquilo e pôr a sua energia naquilo para que você tenha como contribuir, né? E eu acho que o Nando, nessa época especificamente, estava com a cabeça também muito ali fazendo grandes composições para Marisa, depois para Cássia, um período que ele estava focado em outras coisas e dedicando tempo a isso. Então, às vezes, também, talvez a falta de espaço dentro do que a gente estava fazendo era um pouco porque ele também não estava também se dedicando tanto assim àquilo, né? Não estava querendo se adequar àquilo e tal. Então, ele se sentiu excluído. Eu não acho que foi... Nunca vi dessa maneira que a gente alguém quisesse excluir o Nando, não teria muito sentido, entendeu? Eu acho que entre nós sempre foi um pouco assim, quem vem com as coisas mais adequadas ou que se encaixam melhor ali no que todos estão pensando, vinga, né? Se você vem com uma coisa que não é o que o grupo ali está querendo fazer, fica difícil, né? Eu, por exemplo, nunca tentei colocar nada que tivesse um ingrediente de bossa nova dentro dos Titãs, porque eu sei que dificilmente ia acontecer alguma coisa, entendeu? E por aí vai. Mas ele realmente não tem muito apreço pelo disco. Então, eu acho que um pouco por causa enfim, ele se sentiu ali também excluído, mas eu acho que eu tenho uma leitura diferente, como te disse. Eu acho que essa exclusão não é assim por um motivo pessoal ou estético, mas por uma questão de falta de presença, de falta também de trabalho, né? De empenho em estar incluído naquilo. E assim, no Titanomaquia foi um disco que, assim como no Tudo ao Mesmo Tempo Agora, vocês optaram por assinar no coletivo as canções, né? De forma que eu não tenho muita noção de quem é cada música. Eu sei quais são as 4 músicas que você canta e eu imagino que você seja, no mínimo, coautor, né, das 4 que você canta no Titanomaquia, mas eu queria saber se fora as que você canta, se tem outras músicas desse disco das quais você também é coautor e quem seriam os parceiros dela. Eu acho que eu sou autor de quase todas, para falar a verdade, mas isso foi uma coisa assim, talvez tenha sido um equívoco nosso, mas era uma vontade da gente um pouco acabar com uma disputa que sempre tem, de falar, pô, quero colocar uma música minha, mas essa música minha não vai entrar e tal, e de deixar isso, não deixar que isso atrapalhasse, entendeu? O fato das melhores coisas vingarem. Então a gente achou que isso podia ser um caminho. Não acho que tenha dado muito certo, não. Mas, por exemplo, das músicas que eu não canto, as músicas que eu canto eu sou autor, claro, e algumas delas eu fiz praticamente sozinho. Mas, assim, Nem Sempre Pode Ser Deus, eu também sou autor. A minha e do Branco. Qual outro? A dissertação do Papa também é minha e do Branco. As que o Branco canta, Felizes São os Feitos, as que o Branco canta são minhas e dele, assim, eu não lembro de outra pessoa ter feito essas músicas, não. A verdadeira Mary Poppins é minha e do Paulo, eu fiz 90% da letra. Qual outra? Disneylândia não é minha, Disneylândia é do Arnaldo e do Paulo, e não sei de quem. Hereditário também não é minha. Eu não estou lembrando das outras todas, mas eu acho que eu fiz bastante coisa também, assim, como compositor. Interessante, é uma coisa que dá para perceber claramente, vendo a quantidade de músicas da qual você é coautor em cada um dos álbuns. Parece que você vai num crescendo muito grande até que chega no Titanomaquia no domingo também, que você também assina praticamente todas, né? Muito interessante no domingo aí isso aparece, né? Porque está acreditado. O Titanomaquia foi mais ou menos como no domingo, eu acho, assim, que eu já fiz bastante coisa ali. Mas no domingo, como a gente resolveu voltar a assinar todo mundo, né? E Sérgio, você uma vez comentou também numa entrevista que eu assisti que nos anos 80 as bandas ou eram de guitarra ou eram de teclado, e essa fase dos Titãs, do Titanomaquia, é uma fase que vocês estavam uma banda de guitarra principalmente, né? E aí eu queria saber, sempre
quando uma banda grava, tem aquele clássico período que os músicos não estão necessariamente gravando naquele momento e ficam meio entediados, né? Ali, acho que o Nando contou já que alguns de vocês ficavam jogando Sonic, algum videogame ali dentro do estúdio, mas eu queria saber como que você passava esse tempo, o que você fazia com o seu tempo para gastar? Cara, na verdade, eu sempre participei muito das gravações, sabe? Eu sou muito palpiteiro, assim, então eu acho que eu sempre fico um pouco acompanhando as gravações, assim, óbvio que tem momentos que o cara está fazendo a voz editando a voz ou editando não sei o que da bateria, isso não, mas assim, o cara está gravando o som das guitarras, um pouco porque eu me sinto, não que eu seja, mas eu me sinto um pouco compositor de tudo aquilo que está ali, são coisas que a gente vai assinar embaixo, então eu acho que esse momento do estúdio às vezes pode levar a música para outro lugar, assim. Então eu não sou muito um cara que sai fora e fala assim, faz aí. Não acho que seja muito a minha onda. Então, óbvio que eu tive momentos de tédio também, eu joguei um pouquinho de videogame, mas nem sou bom nisso. Eu queria saber um pouco, Sérgio, sobre a produção do Jack Endino. Ele ficou acho que mais de 40 dias, né, convivendo com vocês. E eu já vi muitas entrevistas de vocês comentando sobre essa importância dele, mas eu fico pensando em como traduzir para um público que não é músico, qual que é exatamente o papel de um produtor, o que ele exatamente contribuiu para o disco. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que assim, um bom produtor, é que sabe extrair o melhor do artista, né? Seja qual for. Assim. Então, instigando, sugerindo coisas, claro, mas não a ponto nunca de modificar, até porque se o artista não tiver personalidade para isso, é porque também talvez não valha muito a pena. Então, eu acho que o bom produtor faz isso. Mas eu acho que esses bons produtores, como o Liminha e o Jack e outros, eles têm a manha de também ser pessoas que conseguem traduzir essa questão sonora, que às vezes não está bem resolvida. Não estou falando de arranjo exatamente, não só de arranjo. Arranjo eu acho que é mais uma questão de detalhe, assim, de ajustes, né? Mas eu acho que na questão da sonoridade mesmo, você como guitarrista deve saber, você ter duas guitarras, um som poderoso e potente e audível e que não incomode essa alquimia, né? Você fazer isso acontecer não é tão fácil quanto parece, é uma coisa que exige um conhecimento técnico, um ouvido apurado, é quase que um artesanato mesmo, né? E o Jack era muito meticuloso nisso, na microfonação dos amplificadores, lugar que o microfone fica, que ele capta aquele timbre da melhor maneira possível. Ele sempre falava que a captação era a parte mais importante do processo de gravação, né? Porque não podia se iludir com gravar de qualquer jeito, depois querer arrumar, equalizando e processando aquilo que você tinha gravado. Enfim, ele tinha uma abordagem como produtor muito interessante para a gente, diferente da do Liminha. E no que diz respeito às guitarras, ele era um especialista nisso, em tirar sons de guitarra que tivessem, ao mesmo tempo, uma riqueza de timbre, fossem timbres bonitos e, ao mesmo tempo, peso, né? O que a distorção, às vezes, borra o som e atrapalha essa questão da definição, do entendimento, até mesmo da audição, né? Que pode ficar desagradável também. Então, é uma coisa complexa ali, que eu acho que ele tem muito domínio sobre isso. Então, foi o que a gente viu nele de especial. Até também um cuidado também com as vozes, de gravar as vozes com mais calma, que era uma coisa que o Liminha não era muito atento a isso. E, então, vários aspectos desses a gente achou bacana e eu acho que está claro nos discos que isso... Principalmente no Titanomaquia. Eu acho que o Titanomaquia é assim, um disco de banda brasileira que se propõe a fazer um som mais pesado, talvez ele tenha sido um disco marcante, assim, porque não lembro de outro disco antes desse que tivesse uma sonoridade assim tão poderosa. É uma sonoridade muito definida e muito pesada realmente até hoje em dia. Muito resultado ficou perfeito, assim, né? Vocês gravaram ele no Art Mix, que é um estúdio na Vila Maria, né, Sérgio? Por que vocês escolheram esse estúdio? Como vocês foram para lá? Rapaz, eu não sei. A gente o Titanomaquia, não sei por que a gente fez isso. Mas porque era um bom estúdio, a gente tinha várias opções. Na verdade, quem escolheu onde gravar, no fim das contas, foi o Jack. Eu acho que ele visitou, ele achou que era
um estúdio que tinha condição para a gente gravar, que dava uma condição bacana para a gente gravar. E a gente mixou no Nas Nuvens, né? Se não me engano, a gente mixou no Nas Nuvens. Estamos aqui. Eu acho que ele não foi daqueles discos que o Jack levou para mixar nos Estados Unidos, não. Ele mixou no Nas Nuvens. É isso mesmo, eu acho. Mas é isso, eu não lembro exatamente por que a gente escolheu esse estúdio. Não posso te dizer com certeza. Tá joia. E nessa época vocês gravaram algumas versões de músicas em inglês, né? Você sabe o que aconteceu com essas versões? Você tem acesso a alguma delas ainda, Sérgio? Não, a gente perdeu. A gente tinha um pouco essa ilusão, né? De achar que podia entrar no mercado americano de alguma maneira e que talvez fazendo versões em inglês a gente tivesse alguma chance. Aí a gente fez essas gravações, o Jack estava participando dessas gravações que eu lembro. E eu lembro, sim, que ele falou assim, que das que a gente tinha feito, ele achou que o Nem Sei Que Se Pode Ser Deus foi a música que ele achou que ficou mais assim, soando bem em inglês, assim, natural. Mas a gente acabou não fazendo nada com isso aí, porque também a gravadora não se entusiasmou, e acho que talvez a gente aos poucos começou também a ver que você ter pretensão de entrar no mercado assim, gringo, americano, e cantando inglês, é uma coisa tão... Existe tanta energia, tanta disponibilidade, e também circunstâncias especiais, assim, tem que ter um manager, alguém que esteja lá dentro, tem que morar lá. Isso não acontece assim. E pareceu uma hora que ia ser realmente uma perda de tempo. Então a gente desistiu da ideia. E aí essas coisas ficaram perdidas, não tem nem chance delas aparecerem em algum CD de bônus? Em tese deveriam ter, né? Porque você sabe que a gente, vira e mexe, a gente tenta recuperar as nossas coisas que estão lá na mão das gravadoras, porque elas são detentoras desses masters, né? E o Chaves, que é um cara que é ligado nessas coisas, já disse que muitas coisas estão perdidas ou foram perdidas, que estão no depósito da Warner Chappell, da Warner Music, que agora terceirizou para um outro depósito, e que a gente agora recentemente quis recuperar alguma coisa dos masters para usar no encontro, né? Por exemplo, aquelas garrafinhas do direção, algumas coisas de programação, e não conseguiu, teve que tirar do CD, editar e tratar para poder fazer. A única que a gente conseguiu, o master, foi do Black Blonde. Não estava completo, mas a gente conseguiu algumas coisas. Então, você tem uma ideia, tem mais essas. Então, essas coisas extras, nem sei onde estão, onde poderiam estar. Tem outras coisas por essa também que poderiam ser achadas, né? Mas a gente cai nessa coisa das gravadoras que são muito irresponsáveis nisso, na preservação disso, que é um patrimônio, né? Com certeza. Sérgio, eu queria te fazer só algumas perguntas agora sobre o encontro, e aí a gente pode começar a encaminhar a entrevista para o final. Você comentou sobre esse garimpo sonoro que vocês fizeram, né? Que bom que vocês conseguiram recuperar as masters do On Black Blonde, porque tem umas programações ali muito essenciais, né? E eu queria saber como que foi para você tentar encontrar o equipamento que você usava antigamente. Foi difícil de achar esse equipamento antigo e colocar ele para funcionar? Qual é o nome dos modelos? Como que foi esse garimpo tecnológico? Foi, graças a Deus, eu conheci um cara que é o Apolo, né? O Apolo produtor, que ele falou para mim que ele é um colecionador de teclados. Então ele tinha um dos teclados que eu estava procurando, que era o DX7. Não, o DX7 eu acabei não usando. Era o Juno 106, que é da Roland, e o D50, que é da Roland também, que são dois teclados que eu gravei muita coisa. E aí ele conseguiu isso e me indicou um cara aqui de Campinas, que também é um cara que trabalha com reparos e só teclados vintage, assim, que me arranjou outros dois iguais a esse para eu poder ter de backup. Aí eu trouxe os teclados aqui para casa e ajustei as programações, né, para elas ficarem como eram, os sons, né, porque, enfim, eu usei, muitos deles eu usei como base algum preset, mas eu sempre dava uma mexida e uma personalizada no som, assim, para ficar do jeito que eu queria. Então, passei aqui um tempo fazendo isso, recuperando isso, até fui caçar uns manuais
na internet, porque não tinha mais, não existia. E foi um trabalho legal. Foi até, eu achei que eu não fosse conseguir, entendeu? E deu certo. E a única coisa, eu até recuperei os timbres do Miséria. A minha ideia, a princípio, era regravar a sequência do Miséria, mas como essa era uma programação mais complicada, porque eu usei uns 3, 4 teclados sincados, né? Então, tinha até um som de percussão que eu abri uma hora, que era de um Proteus e tal. Era uma programação mais complicada. E, por sorte, a gente achou o master aí, a gente transferiu tudo para o Pro Tools, e aí eu editei de novo a sequência toda, com todos os elementos, os mutes e os fades que tem nas épocas, nos lugares certos, e aí ficou ficou como no disco, assim, né? Que foi muito bom. Os fãs agradecem esse cuidado aí, porque ficou um resultado realmente muito, muito bacana. Ficou bem legal mesmo, e acho que valeu a pena. Outras coisas, tipo assim, aquele negócio do pulso, o começo do pulso, as frases e os timbres de comida, assim, todos os timbres que eu usei, até os de Hammond, assim, são os que eu usei nas gravações, assim, eu acho que isso é legal, assim, acho que as pessoas podem até não perceber, assim, mas sentem que a coisa tá fidedigna, né? Perfeito. Eu não acho que talvez requeira um ouvido mais treinado, mas quem é músico, quem se liga um pouco mais nessa parte dos arranjos, então com certeza tem um apreço, né, pelos timbres originais. Ô Sérgio, eu assisti a uma entrevista que você deu no Alta Fidelidade, que foi acho que uns 2 anos atrás, e nessa entrevista você tinha comentado que você achava naquele momento, há 2 anos e pouquinho atrás, que você achava inviável uma turnê nos moldes que ela está ocorrendo agora. Você até citou, né? Falou, seria muito complicado, imagina o Nando ter que pegar todas as linhas de baixo, o Arnaldo ficar ali parado fazendo os backings e tal. E eu achei muito curioso que há meros 2 anos atrás você achasse isso uma impossibilidade e de repente isso se materializou, né? Eu queria saber em que momento que isso se tornou viável e queria saber se te surpreendeu essa receptividade dos outros titãs para a ideia. Olha, a princípio, o que me surpreendeu foi a exposição do Nando, né? Porque o Nando, até na outra vez que a gente fez um encontro desse tipo, ele só participou de um show, e quando a gente fez 30 anos, a gente fez um show que era em moldes diferentes, mas ele relutou muito e só participou de um show e tal. Então eu achei que ele também não fosse ter muito interesse, mas a gente começou a se falar, porque a gente se fala por vários assuntos aí, não com muita frequência, mas a gente se fala esporadicamente. E aí ele falou assim, que ele estava afim de fazer isso, ficou falando da relação dos discos, dos filhos dele, e que ele estava afim de tocar baixo. E aí eu falei, então isso aí já foi um primeiro sinal, né? Mesmo assim, da nossa parte ainda tinha um pouco essa questão da gente querer que o Mário e o Beto participassem da turnê, né? Porque eles integram a banda atualmente, que também é uma coisa que a gente teve que abrir mão. Isso levou um tempo também para a gente abrir mão disso, né? O Arnaldo até, sei lá, os 45 do segundo tempo estava ainda achando que, se colocando como ele ia entrar apenas para cantar as músicas que ele canta com lead singer, ele não ia participar dos backs, ele ia ficar entrando isso aí. Mas aos poucos acho que todo mundo foi percebendo que para a coisa ficar bacana, a gente tinha que reviver essa liga de banda, né? E banda é isso, banda às vezes está ali do lado, fazendo 2 palavras e cantando, colaborando para que o resultado final daquela música, né? Então, e a gente sempre foi uma banda muito assim, muito coletiva, né? Então, para isso ficar satisfatório, acho que para os fãs, mas para a gente também, a gente foi todo mundo sentindo que só tinha esse caminho. Então, eu acho que assim que a gente começou os ensaios, isso já ficou muito claro, e aí nem teve mais nenhuma outra questão, entendeu? Mas foi assim aos poucos. Eu acho que aquela época que eu falei realmente parecia impossível, porque o Arnaldo se colocava dessa maneira, o Nando ainda era muito reticente em relação a todas essas coisas, então eu não imaginei que isso fosse tomar esse rumo mesmo. Que bom que você foi surpreendido e nós também. Que bom que deu certo.
Uma coisa que eu achei chocante e maravilhosa é a parte toda estética das cores no palco. A movimentação de vocês na presença de palco já é algo histórico, né? Mas em relação especificamente ao cenário, à tecnologia utilizada, você também palpitou nessa parte visual, Brito? Olha, um pouco, mas não, isso é tudo responsabilidade do Otávio Juliano, que é um cara que a gente trabalha há um bom tempo, nós Titãs oficial, né? A gente que ainda é a banda, a gente fez a ópera rock com ele, ele fez os cenários desse nossa nova turnê, é um cara que a gente tem muita afinidade. E desde que a gente falou em fazer esse tipo de show grandioso, assim, a gente colocou ele na área porque ele é um cara que ele conhece muito esse show business, o rock mundial, sabe como o Chili Peppers faz a turnê dele, que equipamentos eles usam, essa coisa de você filmar tudo dentro do palco, sem aparecer e deixar a performance de todo mundo clara nos painéis de LED, é uma coisa que também ele está muito por dentro disso e é uma coisa difícil de fazer, a parte de criar conteúdos também originais, né, que não sejam tirados de outros lugares, como muita gente faz hoje em dia, até bandas gringas, só gente, também foi uma coisa dele, assim. Então, acho que o maior mérito dele, do diretor dessa turnê que foi o Otávio Juliano, com certeza. Ah, bacana. Eu notei que na passagem de som, que você é o cara que basicamente que comanda ali a passagem, né? Que dá o itinerário, vamos dizer. E os Titãs sempre rejeitaram o rótulo de líder, é algo histórico, né? Que os Titãs nunca tiveram uma de liderança, mas eu imagino que em alguns momentos seja normal que alguns membros, algumas pessoas da banda ali assumam o leme de uma forma um pouco mais forte, né? E, de certa maneira, você foi assumindo esse papel em vários momentos da história dos Titãs, né? Mas você sabe que isso, assim, é um impulso que os outros acompanham, entendeu? E você, às vezes, deixa um ir mais, aí é outro que vai mais, assim, mas nessa coisa talvez, dos caminhos que a gente vai seguir, dessa coisa geral, eu acho que eu sempre fui um cara talvez mais decidido, assim, quanto ao que eu acho que a gente devia fazer em cada momento, entendeu? Então, eu acho que eu acabo, talvez, às vezes, ocupando... Mas eu não chamaria isso de assim, liderança nesse sentido tradicional, que as pessoas entendem, né, que assim, o cara é o líder da banda, é o cara que fala e os outros todos falam, ok, né? Eu acho que isso, no nosso caso, é impensável, assim, não é assim. Os outros podem estar de acordo e te deixar levar adiante uma ideia, mas nunca é assim, faz aí, ou eu faço e ninguém opina. Eu acho que isso na nossa banda nunca iria funcionar, assim, nunca. Com certeza. Uma coisa que me chamou a atenção no show também, Brito, foi a questão, vamos dizer, os Titãs sempre foram uma banda bastante política, mas muitos dos posicionamentos ficavam um pouco mais implícitos nas letras, né? Em uma outra entrevista, algum membro soltava alguma coisa. Mas agora tem várias questões, né? Tem a bandeira do arco-íris ali no final que vocês seguram, tem o nome do Bolsonaro citado ali em nome aos bois. Você acha que o momento atual exige que a banda seja mais didática com o público nesse sentido e explicite um pouco mais essas escolhas? Eu acho que não exige, assim, mas eu acho que assim, foi um pouco inevitável. Assim. Na minha opinião, assim, eu vou te falar do ponto de vista pessoal, né? Eu acho que a opinião de artistas, não só da gente, de qualquer um, no que diz respeito à vida política das pessoas, das escolhas, não tem muita relevância. Eu não acho que isso é muito relevante. E acho que essas manifestações, às vezes, você acaba pregando para convertidos, falando coisas que as pessoas já concordam, e você não vai aprofundar nenhuma questão no estádio, gritando duas palavras de ordem, né? Eu acho que, por outro lado, eu acho que nesse momento, o fato de falar especificamente do Bolsonaro, do que ele representa, é uma coisa importante, porque para que fique claro, porque eu acho que às vezes as pessoas acham que por a gente ter feito algumas músicas, a gente pode defender coisas que são antagônicas, totalmente contrárias à maneira como a gente pensa. Então, acho que, nesse sentido, isso foi importante, sem grandes discursos. Assim. Acho que o Nando ali fez um ou outro discurso, mas não acho que seja muito relevante isso. É mais o fato de fincar uma bandeira e falar, daqui não passa, né? Saibam que a gente
tem certos princípios, e que eu acho que estão nas músicas já, né? Não acho que precisaria de muita explicação. Mas, como você disse, às vezes, talvez ser um pouco mais didático é preciso, né? E a questão da bandeira ali foi uma coisa que o Charles quis fazer e com a qual a gente concorda, claro. Nós somos solidários, todas essas pessoas que sofrem discriminação e têm dificuldade de se colocar na sociedade. Então, são coisas que eu acho que são básicas, estão ali explícitas nas nossas músicas, né? Mas que às vezes é bom sim deixar ainda mais claro para as pessoas. Com certeza. E eu fico imaginando para você, né, cara, que sua vida foi extremamente influenciada por acontecimentos históricos e políticos, né? Sua família teve que sair do Brasil por conta da ditadura aqui, e depois vocês tiveram que voltar do Chile por conta da ditadura do Pinochet. Então, como que você enxerga o momento político atual? Você acha que esse momento da retomada da democracia, você acha que a gente deixou de vez para trás o obscurantismo ou ainda há perigos na esquina? Eu não acho assim, eu acho que sempre haverá perigos na esquina, aqui no Brasil, fora do Brasil. Isso é uma coisa que a democracia ela é frágil, no sentido de você estar vigilante. Aquela frase do Thomas Jefferson, né? O preço da liberdade até na vigilância, ela faz todo sentido, sempre fará sentido. Eu acho que as coisas são assim. E não é à toa que elas acontecem dessa maneira. Eu acho que também a esquerda no Brasil e no mundo talvez tenha dado brechas para que coisas fossem questionadas, visões de mundo antagônicas, às vezes também extremadas, crescessem. Então, é uma coisa complexa, como eu te digo. Às vezes eu evito falar isso em palco, essas coisas, porque eu acho que não dá conta de toda a complexidade da história. Eu não acho que o Brasil saiu do obscurantismo. Eu acho que essas coisas não são bem assim. Não acho que a gente, por eleger o Lula, tenha resgatado a democracia. Eu acho que a gente estava vivendo uma democracia que estava correndo riscos e continua, sempre correrá riscos. Não sei se eu me explico. É sempre importante que as pessoas fiquem vigilantes e atentas a isso, tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, eu acho que é disso que se trata. Democracia é isso, né? E você defender esses valores, ver as instituições que preservam isso e tal. Essa é a minha visão, assim, que é uma coisa que a gente, você vê como é que é maluco, né? Durante um tempo, parecia unânime a questão de que a gente tinha passado por uma ditadura militar. E até isso foi questionado, né? Exato. Até isso foi questionado. Foi colocado como regime de exceção e que não sei o que existia uma democracia monitorada. Eu te falando, é muito louco, né? É um revisionismo histórico, né? Exatamente. Então, isso só prova o que eu estou falando, que é preciso, a cada dia, reafirmar isso, valores, discutir e tentar avançar, né? Eu acho que isso é importante também. Eu acho que, espero, daqui para frente, a gente tenha uma renovação de quadros políticos novos, uma esquerda nova, renovada também, com figuras diferentes e com uma visão diferente também, que a gente saia dessa história, dessa dualidade, né? Que você tem que estar de um lado ou do outro, porque senão você está, enfim, traindo uma série de princípios. Isso é uma coisa muito pobre, né? Acho que ninguém caminha longe, ninguém vai longe com esse tipo de dicotomia, né? Enfim, eu acho que a gente vive um momento ainda bem delicado nesse sentido. Assim, não acho que tudo ficou para trás, né? Perfeito. Brito, sobre o encontro, a primeira fase da turnê era chamada Todos ao Mesmo Tempo Agora, e essa segunda fase agora vai se chamar Pra Dizer Adeus. E eu queria saber o seguinte, pra dizer adeus mesmo? Esses são realmente os últimos shows? Como que é? Não, do encontro são, sim, até a gente estabeleceu um limite que é o final deste ano, assim, para a gente fazer o encontro, até porque a gente, os Titãs, eu, Tony Branco, a gente tem uma carreira para continuar, né? Então, eu acho que não tem sentido para a gente, nem para os outros também, eu acredito, continuar fazendo isso, assim, indefinidamente. É uma coisa, um projeto que tem fim. Então, por isso, esse Pra Dizer Adeus. Espero que as pessoas não confundam com Pra Dizer Adeus como o fim da banda, como
como um todo, né? Não é essa a ideia, Claro. é o fim dessa turnê do encontro, assim. E eu acho que é a melhor maneira de fazer, porque, quer dizer, a gente ia fazer 10 shows, fez 20, vai fazer provavelmente mais entre 10 e 20 também, daqui para o fim do ano, e um pouco para atender a uma demanda que a gente não esperava que fosse tão grande. Mas agora, se você começa a insistir com isso, também a força do encontro Se perde, né? vai se perdendo, né? Então, eu não acho que seria uma coisa assim produtiva para ninguém fazer isso, ficar perpetuando isso, sabe? Porque, com certeza, no ano que vem a gente vai tocar para metade das pessoas e no outro vai tocar para o meu público que a gente está tocando hoje em dia, só 6, 8, entendeu? É normal, porque tem essa carência, tem uma demanda ali, que é uma coisa... É como a gente vai ver aqui uma banda gringa que vem a cada 2 anos no Brasil e lota um estádio, você fala, caramba, é porque eles não estão aqui toda semana, né? Sim. Se tivesse, seria diferente, assim. Não que eles não tenham muito mérito, mas você vê, eu acho que é uma coisa bacana dessa turnê do encontro, assim, que algumas pessoas falaram e eu acho que faz sentido, que assim, a gente com um aparato que uma banda gringa tem, e com essa demanda reprimida a nosso favor, a gente também pode lotar estádio e fazer um show num padrão de uma banda grande em qualquer lugar do mundo, que é como eles sempre vêm para cá, né? Então, acho que isso foi bom, assim, até para as pessoas verem e colocarem o rock brasileiro em outro lugar, assim, né? Eu acho que ajuda. E para você, para o Branco e para o Tony, quais são os próximos passos dos Titãs agora? Como que você enxerga o futuro dos Titãs? E aí, emendando com essa pergunta, assim, você acha que vocês vão ser uma banda igual os Rolling Stones, que vão ficar tocando, entre aspas, para sempre? Ou você enxerga que em algum momento também vai ter ou um álbum ou uma turnê que coloque um ponto final, como outras bandas fazem também? Olha, eu não sei dizer, porque isso de prever o futuro não é muito produtivo, né? Mas, assim, no imediato, assim, a médio prazo, pelo menos, a gente tem planos, assim, de retomar o disco que a gente gravou e lançou e um pouco ficou perdido por causa do encontro, que talvez a gente faça uma gravação de algumas coisas ao vivo para um pouco revitalizar esse disco, mas a gente quer resgatar e trabalhar esse disco que a gente fez ali, e são 16 músicas inéditas e que ninguém conhece um pouco por conta disso, né? Eu acho que foi um momento que ele caiu num buraco ali, num vácuo, que essa coisa do encontro ficou tão grande, né, que o resto se perdeu. Então, a gente tem isso, essa turnê pela frente, pelo ano que vem, e a gente sempre tem projetos de gravar novas coisas, outras coisas. A gente é uma banda viva, como outra qualquer, né? Então, não está nos nossos planos acabar com a banda. Talvez em algum momento a gente possa dar uma pausa maior, assim, mas por enquanto não está nos nossos planos acabar com a banda, não. Que bom, perfeito. Brito, última pergunta. Eu perguntei sobre o seu pai, perguntei sobre sua irmã, queria fazer uma pergunta. O José e a Júlia, eles se interessam por música? Eles tocam algum instrumento? Não, você sabe que não mais. Assim, o José tocou bateria pequenininho, mas ele foi para outra área, artes visuais, ele gosta de cinema. A Júlia, ela tocava piano até bem pouco tempo, cantava, mas agora ela deu uma recuada, não está muito mais nessa área, não. Então, assim, não sei. Eu sou daqueles caras que não força a barra, porque eu acho que desestimula, né? Mas, quem sabe ela volta. Ela ainda tem esperanças que ela volte a tocar. Mas o Zé não, o Zé já foi para o outro lado. Perfeito. Querido, queria agradecer novamente assim, sua disposição, sua disponibilidade, sua extrema generosidade. Obrigado pela sua obra na carreira solo, com os Titãs. Sou fã, confesso. E aí a gente se vê no dia 23 num dos shows derradeiros aí da turnê. Tá bom, pô. Obrigado aqui pela entrevista. Sempre bom falar com alguém que conhece música, está por dentro do assunto, faz perguntas boas.